Olá, boa noite. Veja os destaques do Jornal Capixaba. Pai de adolescente encontrada morta em Vitória é preso por extorquir R$300 mil de um engenheiro. Ele fingiu ser policial, delegado, promotor e juiz para ameaçar a vítima em falso caso de pedofilia. Homem é morto após roubar caminhonete de luxo em Lava Jato de Cariacica. O assaltante bateu com o veículo, não resistiu ao ferimento e caiu morto na rua. De onde partiu o tiro ainda é um mistério. 2 pessoas são atingidas por balas perdidas na Serra. Uma das vítimas é uma idosa de 70 anos que saía da igreja. A polícia diz que o tiroteio pode ter sido provocado por uma briga entre gangues que disputam o tráfico de drogas na região. Moradores de Vila Velha que tiveram prejuízos causados pelas fortes chuvas que atingiram a cidade em maio fazem fila para dar entrada no pedido de saque do FGTS. Podem ser retirados até R$ 6.200 por vínculo de emprego. Veja também, 1 ano e meio depois da implantação da linha verde em Vitória, motoristas ainda circulam pela faixa exclusiva para ônibus, táxis e veículos com mais de 3 passageiros. E mais, você vai ver como a reconstrução mamária resgata a autoestima de mulheres que precisaram retirar o seio após o câncer. Quase todas as pacientes podem fazer a cirurgia. Agora, no Jornal Capixaba. O pai de uma adolescente que foi encontrada morta na Avenida Serafim Derenze, em Vitória, foi preso por extorsão. Segundo a polícia, o montador de móveis Vanderclei Silva do Nascimento chantageou durante 3 anos a vítima, de quem recebeu R$300 mil. Vanderclei fingiu ser policial, delegado, promotor e juiz para ameaçar o engenheiro de 66 anos em um falso caso de pedofilia. Parece ficção. Até mesmo o delegado responsável pelo caso teve dificuldade para compreender o crime praticado por Vanderclei Silva do Nascimento, de 39 anos. O montador de móveis é investigado por extorquir um engenheiro de 66 anos, que é amigo dele, durante 3 anos. Segundo a vítima alegou, durante esses anos todos, o prejuízo ficou em aproximadamente R$300 mil. Para cometer o crime, Vanderclei criou personagens. Com números de telefones diferentes, ele usou um aplicativo de troca de mensagens para se passar por um delegado, um advogado, um promotor e um juiz. Primeiro era um delegado de polícia, depois, posteriormente, esse delegado de polícia morreu. O advogado, então, entrou na história, informando que esse advogado o delegado era cliente do advogado. E, posteriormente, o próprio promotor e o juiz entraram na transação. Era uma coisa até meio absurda, mas a vítima se deixou envolver por aquilo. Prints de conversas entre a vítima e um dos personagens foram divulgados pela polícia. Em um deles, o engenheiro diz estar cansado, que está se afundando em dívidas. A dúvida, então, é por que um engenheiro de 66 anos cairia em um golpe com a perda financeira tão alta. Para a polícia, as ameaças à família e a trama criada pelo criminoso fizeram com que a vítima cedesse. Até porque os supostos vídeos com cenas de pedofilia nem existiam. O Vanderclei falou com a vítima que supostamente teriam imagens que poderiam levar a vítima a responder por um crime de pedofilia. E também ameaças, falando que a vítima poderia ter a família prejudicada, que sabiam onde os filhos estudavam, e em função disso, a vítima começou a depositar dinheiro. Na casa de Vanderclei, os policiais cumpriram mandados de busca, apreensão e um de prisão. A polícia investiga se os donos das contas bancárias, que eram usadas para receber os valores da vítima, sabiam da extorsão cometida por Vanderclei. A gente está verificando se esses terceiros têm a participação no fato ou se apenas emprestaram a conta com uma desculpa por parte do Vanderclei. Vanderclei do Nascimento foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. Ele foi indiciado por extorsão. Se condenado, pode pegar uma pena que varia de 4 a 10 anos de prisão. A polícia descartou ligação entre a morte da filha do montador e a extorsão. Um suspeito de roubar uma caminhonete Hilux morreu após cometer um assalto num lava-jato no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. Foi no início da tarde de hoje. De acordo com a polícia, o suspeito foi perseguido após o roubo e baleado. Ele perdeu a direção do veículo, bateu em um poste, caindo morto, poucos metros depois.
Esse homem viu o momento em que Matheus Israel Lopes Moraes, de 22 anos, saiu cambaleando de dentro da caminhonete e caiu morto na rua Castelo, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. Eu estava vendo televisão e de repente houve um estouro. Aí caiu a energia. Eu falei, eu vou na rua dar uma olhada para ver o que aconteceu. Se era o transformador. Eu deparei com a caminhonete batida e com o elemento, no caso, saindo dentro da caminhonete, correndo, cambaleando. Eu achei que era até o dono. Só que ele entrou na esquina e caiu já praticamente morto. Durante o trabalho da perícia, essa pistola municiada foi encontrada pelos policiais. Com o impacto, a caminhonete ficou bastante destruída. A força da batida danificou a estrutura do poste e a energia chegou a ser interrompida para o trabalho da concessionária de energia. 2 funcionários contaram aos investigadores que foram rendidos por Matheus enquanto lavavam os carros. Matheus então mandou que os funcionários fossem para o fundo do terreno. Ele entrou no carro, mas a poucos metros daqui bateu e caiu morto. Para os policiais, os funcionários contaram que ouviram tiros. Esse funcionário não quis gravar a entrevista, mas contou que o homem pegou a chave da caminhonete que estava pendurada na parede. O filho do dono do carro, esse homem de camisa verde, não quis gravar a entrevista, mas contou que ficou sabendo do crime por volta da 1 da tarde. Que o carro estava lavando, como de costume, às 7 da manhã e que ficou com medo de tudo o que aconteceu. De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada como roubo com morte. O corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para liberação pelos familiares. O autor dos disparos não foi localizado. O caso segue sob investigação. 2 pessoas foram vítimas de balas perdidas ontem à noite no bairro Jardim Carapina, na Serra. Uma idosa de 70 anos foi atingida quando saía de uma igreja. A polícia diz que o tiroteio pode ter sido provocado por uma briga entre gangues que disputam o tráfico de drogas na região. Os tiros foram disparados bem no meio da rua Barão de São Francisco, no bairro Jardim Carapina, na Serra. Uma das vítimas de bala perdida, uma senhora de 70 anos, foi atingida no momento em que saía desta igreja, por volta das 9 horas da noite. Além dela, um homem de 44 anos também foi baleado. Nesta manhã, a rua estava em silêncio. Poucos moradores quiseram comentar sobre o crime. De acordo com informações da Polícia Militar, o tiroteio na noite de ontem pode ter sido uma briga entre gangues rivais. Moradores relataram à nossa equipe de reportagem que essa situação é frequente no bairro por conta da disputa do tráfico de drogas. As vítimas foram socorridas por vizinhos para o Hospital Jaime Santos Neves, também na Serra. Segundo a polícia, o homem de 44 anos possui um mandado de prisão em aberto por porte ilegal de arma de fogo. Ele permanece no hospital sob escolta policial e, assim que receber alta, será encaminhado para a delegacia. A Polícia Civil informou que segue investigando o caso. Até o momento, a autoria e a motivação são desconhecidas. Uma denúncia recebida pela CPI dos maus tratos dos animais aos animais da Assembleia Legislativa e encaminhada à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente possibilitou a prisão de um falso médico veterinário que atuava no município da Serra. O homem foi preso em casa no bairro Morada de Laranjeiras. No local foram apreendidos medicamentos de uso controlado e restrito a médicos veterinários, instrumentos cirúrgicos, receitas e um carimbo falso do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Norte. Segundo a polícia, o homem foi autuado por falsidade ideológica, já que carimbava e assinava documentos como médico veterinário sem ter o devido registro profissional. Moradores de Vila Velha enfrentaram fila para dar entrada no pedido de saque do FGTS. Quem foi prejudicado pela chuva que atingiu a cidade em maio deste ano tem direito a receber o benefício até o limite máximo de R$ 6.200 por vínculo de emprego. O atendimento está sendo feito em um shopping da cidade e prossegue até o dia 18 de outubro. Roberto, que é encarregado de obras, teve de gastar cerca de R$ 3.800 para reparos no carro e nas paredes de casa, após as últimas fortes chuvas que atingiram o município de Vila Velha em maio deste ano. Ele é um dos 87 mil moradores vítimas das chuvas no município que tem o direito de retirar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Morador do bairro Cobilândia, toda chuva é uma preocupação. Eu moro ali já há 5 anos ali. E são 5 anos que pegou chuva, a gente já tem que levantar as coisas, tirar o carro do lugar porque enche d'água.
O atendimento para a liberação do saque do FGTS vai até o dia 18 de outubro, neste shopping que fica no bairro Itaparica, em Vila Velha. Cerca de 60 funcionários da Caixa Econômica Federal vão atender o público das 8 da manhã até as 20 horas. Quando ele chega, é feita uma avaliação prévia, uma triagem que nós chamamos, que fica ali embaixo. Nós, inclusive, montamos um caminhão da Caixa para dar esse suporte. Feito essa triagem, ele recebe uma senha e vem ao outro ambiente, aqui já dentro do shopping, que é um ambiente muito próximo de uma agência, né, para poder fazer a entrada dos documentos e já marcar a data de recepção do FGTS. O atendimento será realizado conforme a data de nascimento. Entre os dias 8 e 10 de outubro, podem solicitar a liberação aqueles que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Já entre os dias 11 e 15, os nascidos em maio, junho, julho e agosto. E por fim, entre os dias 16 e 18 de outubro, podem dar entrada na retirada do FGTS aqueles que nasceram em setembro, outubro, novembro e dezembro. O último resgate do FGTS para as vítimas das chuvas em Vila Velha aconteceu em março deste ano. Quem retirou na época ou no intervalo menor que 12 meses ficou fora da lista de contemplados. Quem já se beneficiou do saque do FGTS por chuva no mês de março, o Fundo de Garantia não permite que você faça 2 saques em 12 meses. Então quem já retirou o dinheiro, mesmo tendo saldo no Fundo de Garantia, ele não poderá sacar porque o Fundo de Garantia não permite. Cada morador tem direito ao saque de até R$ 6.200 por conta vinculada do FGTS. Importante você olhar no site da Prefeitura para ver se a sua rua foi atendida e o número da sua casa foi atendido. Está no decreto. Feito isso, tragam aqui o documento cópia e original do comprovante de residência, do documento de identidade, que pode ser carteira profissional, carteira de identidade ou de motorista, e tragam também o número do CPF ou do PIS para poder ter o atendimento completo. Apesar da oportunidade, alguns contemplados reforçaram a preocupação com as novas chuvas, que podem resultar em mais prejuízos para as famílias. A gente constrói, vem a chuva e destrói, então o único jeito que tem para poder a gente reaver os nossos bens materiais é desse jeito que o governo faz, se a gente tirar o nosso próprio dinheiro para enfrentar isso tudo que você está vendo aqui, para tirar o nosso próprio dinheiro para poder reaver o nosso objeto que a chuva destruiu. A gente mora em Pontal das Garças, né? E aquela ali é uma região bastante crítica, né? Então a gente aproveita esse recurso que tem aí para poder fazer tudo de novo, começar tudo de novo, para ver se a gente consegue pelo menos melhorar alguma coisa. A seguir, 1 ano e meio depois da implantação da linha verde na orla da praia de Camburi, em Vitória, motoristas ainda circulam pela faixa exclusiva sem ter direito. A gente volta já. Técnicos do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos estão monitorando as manchas de óleo que atingiram 133 praias do Nordeste. De acordo com o IEMA, ainda não se pode afirmar que o óleo chegue ao litoral capixaba. A preocupação das equipes é que os resíduos cheguem ao sul da Bahia, onde as correntes marinhas incidem em direção ao Espírito Santo. A Coordenação de Gerenciamento Costeiro e Territorial do IEMA está em contato permanente com os gestores costeiros da Bahia para monitorar a situação das manchas. 1 ano e meio depois da implantação da linha verde na orla da praia de Camburi, em Vitória, motoristas ainda circulam pela faixa exclusiva sem ter o direito. Somente ônibus, táxis, vans e carros que carregam a partir de 3 passageiros podem trafegar pela pista. 1 ano e 6 meses depois de instalada, a linha verde na Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi, continua gerando dúvidas aos motoristas. Até então eu sabia que era ônibus e taxistas, né, que poderiam ir no horário específico, poderia estar trafegando. Esse outro motorista acha que a faixa exclusiva está do lado errado. Esse lado direito aqui não impacta nada, não se faz necessário. Deveria ser do lado oposto. Aqui nunca engarrafa, só se tiver acidente. O lado de lá não. De manhã e de tarde engarrafa tudo. De acordo com a Prefeitura de Vitória, a circulação é liberada para ônibus, táxis, vans e carros a partir de 3 ocupantes, chamados de carona solidária.
O horário de restrição é de segunda a sexta, das 6 da manhã às 8 da noite e aos sábados, das 6 da manhã às 2 da tarde. Para esse motorista, as viagens ficaram melhores com a implantação da linha verde. Melhorou bem mesmo, adianta a gente, porque a gente primeiro para você sair da baia aqui era muito difícil, entendeu? São quase 4 quilômetros de extensão da Avenida Dante Michelini. A linha verde é monitorada por 16 câmeras de vídeo monitoramento como essa. Segundo a Prefeitura de Vitória, elas auxiliam a guarda de trânsito no controle viário. Mas elas não andam impedindo o desrespeito com as regras de circulação. E olha que tem gente que admite isso. Você vê muita gente desrespeitando essa linha verde? Ah, sim, vejo bastante. Inclusive eu mesmo de vez em quando desrespeito. É porque, na verdade, em determinados horários o trânsito é muito afogado aqui. E a gente tem que socorrer lá. E a linha está vazia. E não é só o Wilson, não. Olha a quantidade de motoristas que desrespeitam a exclusividade da linha verde. Tem carro de luxo, carro simples, motos. Tem gente ainda que não anda nessa faixa aqui contínuo direto. Não respeita ainda não. A instalação da linha verde é cercada por confusões. Pouco depois do anúncio e início da operação, moradores pediram a interrupção do serviço na Justiça. O Ministério Público de Contas até chegou a afirmar que investigaria a gestão municipal pela decisão. Depois foi a Justiça que voltou atrás e derrubou a liminar que impedia a implantação da linha verde, porque a Prefeitura apresentou comprovações de que a faixa exclusiva atendia requisitos da lei e priorizava o transporte coletivo. A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória informou que não são aplicadas multas no trecho da linha verde que fica na orla de Camburi. A orientação para a Guarda Municipal é atuar de forma educativa e abordar os motoristas para explicar a importância de deixar a pista livre para os transportes coletivos. No próximo bloco, você vai ver que a reconstrução mamária resgata a autoestima de mulheres que precisaram retirar o seio após o câncer. Quase todas as pacientes podem fazer a cirurgia. É um instante só. A retirada da mama é um processo difícil e traumático para a mulher diagnosticada com câncer. Por isso, a reconstrução mamária é um procedimento importante para a recuperação emocional da paciente. A cirurgia pelo Sistema Único de Saúde é garantida por lei. Existem diferentes técnicas de cirurgia para a reconstrução da mama. Mas uma coisa é certa, o procedimento devolve a autoestima e a alegria de viver às pacientes. Depois de um longo processo de enfrentamento contra o câncer de mama, Sandra Regina, que fez a cirurgia de reconstrução dos seios, está de bem com o próprio corpo. Eu faço tudo, eu trabalho normal, né? Faço academia, eu faço sauna, eu vou à piscina, praia, vou a festas, uso decote, né? A roupa que eu quiser, que ficar bem, né, no meu corpo, sem neura. O diagnóstico do tumor no seio esquerdo aconteceu em 2013. A princípio, Sandra não precisou realizar a mastectomia, procedimento que teve que ser feito no ano seguinte, aliado à rádio e à quimioterapia. Em 2015, ela fez a cirurgia de reconstrução de mama e no ano passado, por precaução, retirou as glândulas mamárias do seio direito. Hoje, ela usa prótese de silicone, mas lembra que o processo não foi nada fácil. Passei por muita coisa para hoje ter a mama de volta, né? Foi todo um processo dolorido, de muito choro, né? De muitas idas a médicos, né? Mas que em momento algum eu fugi disso. Eu queria não só estar curada do câncer, eu queria ter de volta a minha mama e levar uma vida normal. Segundo este cirurgião plástico, em quase 100% dos casos de pacientes que passaram por mastectomia, é possível fazer a reconstrução da mama. Hoje você só não reconstrói uma mama se tiver um empecilho técnico. Ou a paciente não tem condição clínica, ou a doença não está totalmente erradicada. Mas salvo isso, hoje é garantido o acesso a essas pacientes na reconstrução de mama no ato da mastectomia. E os procedimentos usados para a cirurgia de reconstrução da mama são variados. O mais comum é o que utiliza este alargador, que abre espaço
para a utilização do silicone. Uma bolsa que você coloca no leito ali da região que foi operada e você vai injetando uma solução de soro que vai fazendo uma expansão e, análogo a uma gestação, você distende aquela pele. E quando você tira o expansor, você tem uma pele já distendida que você pode fazer a substituição por uma prótese de silicone definitiva. Outra técnica utiliza o enxerto do próprio corpo para reconstruir a mama. Você pega um segmento do corpo e o transfere para a região que você deseja reconstruir. Uma parte que é muito utilizada é a parte das costas, que é o músculo grande dorsal. Ele é transposto dessa parte dorsal, ele roda e ele vem para compor a região da mama. A reconstrução do mamilo, parte do seio que preocupa muito as mulheres, também possui técnicas consideradas simples. Uma delas é a micropigmentação 3D, que nada mais é que uma tatuagem. E a outra, que é feita através de um pequeno procedimento cirúrgico, utiliza um tecido da virilha. Você faz um enxerto daquela pele da virilha que normalmente ela é mais escurecida que as outras regiões do corpo e aquela tonalidade, por coincidência, ela parece muito com a tonalidade do mamilo da paciente. Se você olhar na raiz interna da coxa, você vai ver que a cor daquela pele, ela parece muito com a cor do mamilo da paciente. Então a gente aproveita essa característica, retira um pequeno fragmento de pele e faz um enxerto e faz a reconstrução do mamilo, você dando uma textura, uma tonalidade muito próxima da outra. Desde dezembro do ano passado, uma lei federal determina que pacientes que passarem por cirurgia de mastectomia tenham direito à reconstrução da mama, inclusive pelo SUS. Entendo a mama como uma expressão maior da feminilidade. E essas pacientes que eram mastectomizadas era análogo a uma castração masculina. Elas se sentiam castradas, não sentiam mulher, não sentiam mãe. E com a reconstrução de mama você consegue ter a oportunidade de devolver uma alegria nessa paciente e na sua família como um todo. Apesar das cicatrizes, que não são poucas, elas têm para mim uma história, né? Uma história de vitória. Né, de saber que eu passei, né, por esse vale, passei pelo câncer, mas hoje eu estou bem, né? Hoje já com a mama reconstruída, né, podendo levar uma vida normal. O Jornal Capixaba termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.